Olá, eu sou o Felipe, adestrador de cães há mais de 12 anos. Falo pela metodologia Consciente de Memória para o treinamento de animais e treinamento de pessoas. Quero abordar hoje com vocês um tema muito importante mesmo, gente, que é ansiedade de separação. Por que ocorre tantos problemas quando nossos cães se distanciam, quando a gente tem que sair de casa, quando a gente tem que ficar um tempo fora, quando algo muito diferente acontece e a gente não está perto para ajudar nosso cão? Por que isso acontece? Quero abordar uma das visões de por que isso pode estar acontecendo na sua casa. Há muito tempo vem sendo estudado um hormônio chamado ocitocina ou oxitocina. Vou deixar escrito aqui as duas opções, como você pode encontrar vários estudos sobre esse hormônio. Esse hormônio também é chamado de hormônio do amor. Foi descoberto na fase de amamentação da mãe com os filhos. Então é algo natural para tornar a ligação natural da mãe com os filhos. Também acontece na relação do pai com o filho, com o esposo, com o irmão, com o primo, com aquele amigo que a gente gosta. Então uma relação que vem baseada em oxitocina, ocitocina. Como eu disse, vocês podem procurar vários estudos para dar prosseguimento a isso aqui que eu quero iniciar hoje. Mas o que acontece? Uma coisa muito interessante é que foi descoberto que na grande maioria das vezes, os cães e os seres humanos produzem mais ocitocina juntos do que juntos com os da sua própria espécie. Isso aí, você produz mais ocitocina tocando no seu cão, fazendo carinho, falando, interagindo com ele, muitas vezes mais do que interagindo com o ser humano. O mesmo acontece com o cão. Os cães também produzem esse hormônio. E muitas vezes é muito mais acelerado a produção desse hormônio quando ele está interagindo com o ser humano. Muito mais acelerado do que quando ele está interagindo com outro cão. Então, se a gente pensar pela parte hormonal, pela parte lógica de todo esse processo, a gente pode imaginar assim: quando um cão chega na nossa casa, é filhotinho, é bonitinho, a gente espreme, aperta, que bonitinho, filhotinho. O cachorro chega, ou a gente resgata um cão da rua, né? Nossa, coitadinho desse cachorro, e vem e aperta. O que a gente está fazendo? A gente está acelerando drasticamente a produção desse estímulo no cão. A gente não pode controlar isso em nós humanos, muito menos o cão pode controlar isso de maneira consciente. Então o que pode acontecer nesse processo do excesso de toque, do excesso contínuo, onde a gente não ensina o animal a ter prazer individual com outras coisas que não sejam os seres humanos do seu grupo social? O que ocorre basicamente é a criação de um vício, uma dependência química, vamos dizer assim. A gente torna o cão viciado nas pessoas. E ele não pode mais controlar isso de maneira consciente. O que acontece quando a gente leva o cão diretamente no nosso colo, no sofá, vai assistir televisão, o cão está aqui, vai dormir na cama, o cão está aqui? Eu não sou contra o cão subir no sofá, o cão subir na cama, o cão estar com a gente, ganhar muito carinho. Eu sou, vamos dizer assim, tenho minhas ressalvas com o excesso. Por quê? O excesso vai causar dependência. Dependência, vamos dizer, quase dependência química. Então a gente torna o cão um viciado em seres humanos do seu grupo social. Algumas vezes viciados em um ou dois indivíduos do seu grupo social. Por quê? É contínuo. Então o cão aprende onde eu me alivio, onde eu tenho conforto, qual é a minha única fonte de prazer. Ele vai pensar: as pessoas do meu grupo social. A minha única fonte de prazer são as pessoas do meu grupo social. Fizeram até testes com ratos em laboratório relacionados a estímulos com hormônios, onde viciaram, né, os ratos em determinados tipos de hormônios. O que aconteceu foi que, sobre o estímulo desses tipos de químicas hormonais, os indivíduos deixaram até de comer, chegando ao ponto de morrer por inanição e não ter mais prazer com outras coisas. Então o que acontece nesse passo a passo que a gente vai criando, pensando estar fazendo um bem gigante para o cão, o tempo todo com o cão no colo, o tempo todo. Eu falei em um outro vídeo também sobre tempestades, trovões, porque os cães têm tanto medo disso. A parte da entonação vocal, como isso acelera também o processo. Que bonitinho. A gente vai acelerando a ansiedade
Toda ansiedade é um potencializador de qualquer comportamento, de qualquer dependência, de qualquer vontade. Ansiedade se resume no dicionário como ânsia de qualquer coisa. Pode ser algo bom, pode ser algo ruim, que está prestes a acontecer. Onde chegamos em pontos que encontramos cães com um comportamento totalmente distorcidos. Mas não é pela sua vontade, também não é culpa das pessoas. Vamos dizer assim, agora, a partir desse vídeo, você está incluindo esse conhecimento em todo o seu repertório de conhecimento com cães. Então, a partir de agora você pode pensar, eu preciso criar a necessidade do meu cão ter prazer em coisas individuais que não sejam somente a minha pessoa. Isso vai acontecer, vamos dizer assim, pense em uma crise de abstinência de um ser humano viciado em qualquer dependência química, álcool, drogas, enfim. Quando acontece a crise de abstinência, realmente é muito sério. Tem pessoas que quebram as coisas, pessoas que roubam, pessoas que fogem, pessoas que se matam. Então, isso acontece com o ser humano. Crise de abstinência por dependência química. Em um certo grau de comparação, existe uma dependência química sendo criada constantemente pelo excesso de toque, o excesso de vocalização, com a parte da entonação visando acelerar a ansiedade do cão. Mesmo que a gente não esteja pensando, a gente está acelerando a ansiedade do cão. Que bonito, bebezinho, A gente está acelerando sim. Não tem como fugir desse processo. Como a gente pode melhorar isso? Adquirindo conhecimento e pensando passo a passo como fazer para construir uma outra rotina sem diminuir o carinho, sem diminuir a importância do carinho, mas também criando oportunidades para o cão para que ele possa ter felicidade, ter prazer em outras coisas que não sejam somente o seu condutor. Quando eu falo condutor, eu quero, vamos dizer assim, separar as pessoas da casa. Tem algumas pessoas que não são tão importantes para a vida do cão, mas tem algumas pessoas que se tornam tão importantes que conduzem a vida do cão, conduzem boa parte das decisões. Então essas pessoas são os condutores do cão. A gente tem que pensar num cão que já está num nível muito grande, desempenhando essa crise de abstinência em comportamentos destrutivos, autodestrutivos, latir, uivar, chorar, destruir o sofá, destruir a porta. Eu já trabalhei com cães com ansiedade de separação, que o cãozinho chegou a arrancar a unha na porta, cavando a porta, arrancou a unha e meio que começou a se automutilar. Tudo isso uma alta crise de abstinência. Se você parar para pensar um pouquinho, ver, lembrar de matérias, jornais, pessoas que talvez você conheça ou ouviu falar, você vai conseguir fazer uma ponte. Crise de abstinência, o que acontece numa crise de abstinência com o ser humano? Não vai ser muito diferente com o cão. Porém, com os cães, algo pode ser agravado porque eles não têm linguagem para refletir sobre seus comportamentos e não têm linguagem que permitam alguém chegar e interferir. Fulano, você está fazendo isso, é errado, você vai ter um prejuízo disso no futuro, isso não necessita. Não, os cães não têm essa possibilidade de informação. Como a gente faz a modificação de comportamento para um cão? É seguindo passo a passo, construindo uma nova rotina para que o cérebro aprenda sem a necessidade de perceber que tem alguém tentando ensinar algo novo para ele. Então o que a gente vai fazer nesse processo, pensando num cão que já tem uma crise alta de abstinência no processo de separação, pensando que você já conseguiu entender bastante sobre esse processo de dependência química que se causa no cão, como a falta da fonte química de prazer também desperta comportamentos compatíveis com a abstinência, né? Abstinência seja de qualquer dependência. A gente vai pensar num cão que tem aquela necessidade de estar tocando o tempo todo as pessoas da sua casa. Estar com as pessoas da sua casa é a única fonte de prazer. Como a gente trabalharia a dependência química em um ser humano? Em um ser humano a gente muitas vezes tiraria, né, as fontes de estímulos da dependência química, clínica de reabilitação, clínica para emagrecer, clínica para tirar a dependência de álcool, ou tirar todos os estímulos, né, da casa. Então, a gente tem todas essas possibilidades. Com um cão que está muito dependente químico de uma pessoa, a gente não tem essa possibilidade. A gente não pode retirar essa possibilidade dos olhos do cão. A gente não pode mandar o cão por uma clínica de reabilitação. O que a gente tem que fazer nesse processo? As pessoas que são a fonte
da crise de abstinência, da dependência química do cão, tem que começar a fornecer um treinamento despersonalizado para esse cão. O que é um treinamento despersonalizado? O cão vai buscar essa pessoa por mais que seja difícil, porque nesse momento tanto o cão quanto a pessoa estarão passando por uma crise de abstinência, de separação, uma crise de abstinência química. Lembre-se que tanto o cão tocando no ser humano quanto o ser humano tocando no cão, os dois têm um alto pico de produção de hormônios relacionados a prazer. Então é um processo de trabalho nas duas vias, tanto para o cão quanto para o ser humano. O ser humano pode refletir sobre o que está acontecendo, o cão não. Então o ser humano terá que planejar, interferir nesse comportamento. Gradativamente o cão vai procurar a pessoa tem que ignorar um pouco o cão, ele vai chorar um pouquinho, ele vai ter uma série de comportamentos que são fora do seu padrão, porque ele está esperando uma resposta da pessoa que não vai acontecer. O que a gente pretende com esse treino não é maltratar o cão, não é frustrar o cão, mas sim, gradativamente, induzir o cérebro dele que aquela não é mais a fonte principal de prazer e única. Pode ser uma fonte principal, mas não pode ser a única fonte de prazer. O cão vai vir, vai procurar, o cérebro vai procurar aquela fonte de prazer, ela está vendo e não é fornecido. O que vai fazer? O cão vai procurar outra coisa, passo a passo. Isso realmente demora um pouco, gente. Isso realmente precisa ser feito pelas pessoas da casa. Isso não pode ser feito por um treinador, chegar na sua casa, eu vou treinar ansiedade de separação no seu cão. Não existe essa possibilidade. O treinador vai chegar na sua casa e vai orientar sobre isso que você tem que fazer. Então, realmente, você tem que ensinar o cão a ter prazer vendo você, mas ter prazer com outras coisas também. Ele vai começar a criar uma necessidade de procurar outros meios para aliviar toda a sua vontade de conforto. Conforto cognitivo, conforto psicológico. Nesse processo, a gente pode deixar alguns brinquedos, algumas coisas propositalmente preparadas para que o cão encontre. E também, talvez, na possibilidade de 50%, ele encontre aquilo e comece a se aliviar com aqueles brinquedos, ou ele entenda que ele pode ir para a caminha dele, ele tem que esperar. Gradativamente, a gente vai tirando a dependência química que o cão tem do ser humano, a dependência química que foi criada. Então entendam, gente, carinho, toque não é ruim, nunca vai ser ruim. O que é ruim é criar uma ligação no cérebro do cão que o ser humano envolvido é a única fonte de prazer para esse cão. Então a gente pode criar carinho. Eu sempre falo para as pessoas, o vínculo é a principal fonte de comunicação que a gente tem com os cães. Como se constrói um vínculo? Constrói vínculos. Naquele momento que você está com o seu cão, tem que ser um momento perfeito. Um momento que você realmente está com o cão, se dedicando para o seu cão. Então, nesse momento, o cão vai entender que você é muito importante. Porém, você tem que criar durante o dia, passo a passo, momentos em que o cão vai estar, sim, sozinho, procurando coisas para fazer sozinho e aliviar todo esse desconforto cognitivo, desconforto psicológico que ele tem quando ele está distante das pessoas, ao qual ele tem esse alto vício, essa alta dependência química que causa a ansiedade de separação, como eu chamo uma crise de abstinência realmente falando. Passo a passo, a gente observando que o cão já está com algumas fontes de prazer, ele já não tem tanta necessidade, tanta dependência de estar com seres humanos, com aqueles indivíduos em particular da sua casa, que aquilo não é uma necessidade, vamos dizer assim, a única fonte de prazer e sobrevivência desse cão. A gente está observando que o cão já está com esse comportamento em casa, sendo construído, vendo a sua fonte de estímulo. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a treinar a separação após todo esse processo. A gente pode começar ver todos os gatilhos que a gente faz antes. Principalmente, vamos pegar quais são os gatilhos que eu faço, os movimentos que eu faço antes de sair de casa. Todos esses movimentos vão ligar o processo do cérebro do cão, antecipar a separação. E aí vai começando a ligar todo o processo. O que é o processo? É trocar a roupa, é colocar o boné, é pegar a chave do carro, pegar a bolsa, colocar a chave na porta, abrir. Tudo isso eu tenho que ir treinando durante o dia após dia, para que isso não seja mais
certeza da separação. Eu colocar o meu boné, colocar a minha roupa de correr na rua, colocar a minha roupa de ir para o trabalho, colocar a minha roupa de ir para qualquer lugar, não é mais a certeza de que eu vou sair. Eu pegar a chave do carro, não é mais a certeza que eu vou sair. Eu pegar a chave de casa, colocar na porta, abrir e fechar a porta, não é mais a certeza de que eu vou sair. Gradativamente a gente vai eliminando esses gatilhos que ligam. Muito antes da separação física e real acontecer, o cão já começa a antecipar tudo e já começa a ter certeza que a separação realmente vai acontecer. Então a ansiedade de separação ou a crise de abstinência vai começar a acontecer naquele exato momento, muito antes que você saia de casa, muito antes que você vá no mercado, vá para o trabalho. Então isso vai acontecer muito antes. Então o trabalho para fazer uma criação de um novo comportamento, uma segurança psicológica, quando o cão está sozinho, se cria no dia a dia, nos pequenos detalhes que a gente vai executando com o cão. Depois desse processo todo consolidado, assim a gente começa a incluir abrir a porta, sair, fechar a porta, esperar um pouco. Se a gente mora no apartamento, sair, fechar a porta, mandar o elevador lá para baixo, segundo, terceiro andar, primeiro andar, sobe o elevador de novo, abre a porta, vai começando a incluir tempos de separação, que esses gatilhos também ligam a ansiedade de separação, a crise de abstinência. Então a gente vai começando a criar passo a passo para que o cérebro aprenda que nunca é a certeza de ficar sozinho, que aquilo é temporário, que vai voltar e que não existe mais aquela necessidade de dependência química do indivíduo ao qual ele apresenta toda aquela crise de abstinência relacionada à separação. Então, gente, se vocês tiverem dúvidas sobre algum processo, sobre em particular do cão que vocês têm em casa, coloquem dúvidas aqui embaixo, né? A gente vai ajudando vocês com o passar do tempo. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, dá um like aí no vídeo, ajuda a gente, compartilha com as pessoas que vocês sabem que estão passando por um problema parecido e que talvez esse vídeo possa ajudar também. Valeu, gente, muito obrigado pela atenção e pelo tempo que dedicaram assistindo o nosso vídeo.